Olá, seja bem-vindo ao nosso 157º dia da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos caminhando junto para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder transformador da palavra. Hoje nós faremos a leitura do Deuteronômio no capítulo 10, iremos a Salmo 94 e iremos ao profeta Isaías no capítulo 38 e, por fim, finalizando a leitura de hoje, nós iremos ao Apocalipse no capítulo 8. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 10, nós vamos ver as tábuas iguais às primeiras e também exortação ao temor do Senhor. Diz assim, Deuteronômio no capítulo 10. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira, e eu escreverei nas tábuas das palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nela o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte, do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor os entregou a mim, e eu voltei, desci do monte, e coloquei as tábuas na arca, como eu tinha feito, e lá elas ficaram, conforme o Senhor tinha ordenado. Abre parênteses. Os israelitas partiram dos poços de Jaacanitas e foram até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Gude, Godá, e de lá partiram para Jote-Batá, terras dos riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar presente perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar as bênçãos em seu nome, como já se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu. Fecha parênteses. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez, e também dessa vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduza o povo em seu caminho, para que tome posse da terra que eu jurei aos antepassados dar a você. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a vocês, senão que tema o Senhor, o seu Deus, e que ande em todos os seus caminhos, que o ame, que o sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça os mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou a você para seu próprio bem? Ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus, e até aos altos céus, e a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou dos seus antepassados e os amou, e a você, descendentes dele, e escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança, e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro. Dá-lhes alimento e roupa. Ame os estrangeiros, pois como vocês foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e não sirvam-no. Apeguem-se a ele, façam os seus juramentos, somente em nome dele. Sejam ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez grandes e temíveis maravilhas, que vocês viram com seus próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 no todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Vamos agora à leitura de Salmo, no Salmo 94. Ali nós faremos a leitura de mais um salmo das Sagradas Escrituras, que aqui diz que o Senhor é o vingador e também é aquele que disciplina as nações. Vamos à leitura? Ó Senhor, Deus vingador intervém. Levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes, todos esses malfeitores enchem-se de vanglória. Massacram o seu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas, os estrangeiros, assassinam os órfãos, e ainda dizem: o Senhor não nos vê, o Deus de Jacó nada percebe. Insensatos, procurem entender, e vocês,
tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações não o deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Como é feliz o homem a quem disciplina, Senhor, aquele que ensina a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará sua herança. Voltará a haver a justiça nos julgamentos, e todos os retos de coração a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem poderá ficar ao meu lado contra os malfeitores? Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiça em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em quem encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, o destruirá. Vamos agora ao profeta Isaías. Profeta Isaías, hoje nós faremos a leitura do capítulo 38. Aqui ele vai falar sobre a doença do rei Ezequias. Também é um capítulo bastante conhecido, bastante mencionado em pregações e literatura cristã, mas é um alento para nós que o Senhor ele ainda ouve as nossas orações. Vamos à leitura? A doença do profeta do rei Ezequias. Profeta Isaías, capítulo 38, a doença do rei Ezequias. Diz assim: Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou: Lembra-te, Senhor, que tenho te servido com fidelidade e devoção sincera, e tenho feito tudo que aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e a essa cidade das mãos do rei da Síria, e defenderei essa cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder em 10 graus, que ela já cobriu na escada de Acás, e a luz do sol retrocedeu aos 10 graus que tinha avançado. Depois de recuperar dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: Eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado o restante dos meus anos? Eu disse, não tornei a ver o Senhor nas terras dos viventes? Não olharei mais para a humanidade? Nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo? A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi ennovelada, como se faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foram acabando comigo. Gritei como um andorinhão, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa, olhando para o céu, enfraqueceram os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, dê meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo, e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te. A morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à sepultura não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade, e os filhos, ó, o Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Isaías dissera: aplique um emplasto de figos no furúnculo e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor?
Vamos agora à nossa última leitura de hoje, que está lá em Apocalipse, no capítulo 8. Aqui nós vamos ler sobre o sétimo selo, nós vamos ler sobre o incensário de ouro, nós vamos ler também sobre as trombetas. Apocalipse, no capítulo 8, diz assim: Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dados 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar, e a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo trocou sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo trocou a sua trombeta, e algo como um grande monte de chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em voz alta: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Muito obrigado pela tua companhia. Agradeço você por mais um dia estar aqui juntamente comigo, lendo as Sagradas Escrituras e se alimentando do pão que vem do céu. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá, se assim Deus nos permitir.